Olá, eu sou o Renan e agora a gente vai estar iniciando a apresentação sobre os computadores do futuro. O que significa o computador do futuro? Bem, quando a gente escuta esse termo, a gente obviamente pensa em máquinas que a gente vai possuir ao longo dos anos, que possuem um grande potencial de processamento maior do que a gente tem atualmente. E o que influencia na capacidade de processamento de um computador? A quantidade de núcleos ela influencia na capacidade do nosso processador em desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo. E quanto maior for o número de núcleos, maior a capacidade do nosso computador em desempenhar multitarefas. E para você que está vendo o vídeo e não sabe o que é um processador, o processador ele é o responsável por processar praticamente todos os comandos e operações que são realizadas no computador, atuando desde o controle da memória RAM até a execução de um programa. E é devido a sua importância que muitos chamam ele de o cérebro do computador. Então, os processadores atuais geralmente eles são formados por silício. O silício ele é um elemento químico que a gente tem extrema abundância aqui na Terra e é possível extrair ele de diversas fontes, como areia, granito, entre várias outras. Esse elemento químico ele é muito utilizado por se tratar de um material resistente e que tem a capacidade de conduzir eletricidade. E essas suas características, mais a sua extrema abundância na Terra, faz com que o silício seja um elemento extremamente utilizado pela indústria eletrônica e, obviamente, na criação de processadores. Agora a gente vai entrar em outro assunto muito importante também na computação, que é a miniaturização. O que é a miniaturização? O chip, a gente tem processadores de silício, parando para pensar, desde os anos 2000. Entretanto, se a gente pegar um processador dos anos 2000 e comparar com um processador atual, ambos feitos de silício, a gente vai ver que a capacidade do processador atual é extremamente maior. E isso ocorre por quê? Devido à miniaturização. A miniaturização nada mais é do que a redução do tamanho dos componentes dos processadores. Ou seja, eles reduzem o tamanho dos componentes para poder assim aumentar o número de transistores, o que consequentemente aumenta a capacidade de desempenho do processador. Esse feito é possível graças à nanotecnologia, que é um ramo da ciência que envolve pesquisa que lidam com itens medidos na casa dos nanômetros, que é o tamanho de um transistor atualmente. Limites físicos. Bom, agora a gente vai entrar em outro aspecto muito importante também quando a gente está falando de miniaturização. As pesquisas sobre miniaturização de chips indicam que vai chegar num ponto que a gente não vai poder mais reduzir o tamanho dos chips sem que o silício ele perca suas propriedades. Depois disso, a indústria vai chegar num limite físico onde os transistores não poderão mais ser diminuídos. Mas é claro que já existem diversas pessoas pesquisando formas de a gente ultrapassar essa barreira. Uma dessas formas é a computação quântica, que ela pretende contornar os limites físicos dos processadores da computação clássica. E uma outra forma também é a substituição do silício por um material que tem mais potencial. E a principal aposta dos pesquisadores atualmente é o grafeno. O grafeno nada mais é que um material derivado do carbono e que chega a ser 40 vezes mais resistente que um diamante. Esse material ele é um forte candidato para substituir o silício porque ele também é um ótimo condutor de eletricidade. Algumas universidades americanas já fizeram experimentos em que transistores de grafeno chegaram a trabalhar 1000 vezes mais rápido que os transistores de silício que a gente usa atualmente. Tendo menos resistência elétrica, a velocidade dos processadores de grafeno pode ser aumentada na casa dos milhares e mesmo assim usa menos energia do que a tecnologia que a gente possui atualmente. E agora vamos falar sobre a outra saída, que é a computação quântica. A computação quântica é uma nova área da computação que tenta resolver problemas que chegam a ser muito difíceis ou até impossíveis para os supercomputadores que a gente tem atualmente. E por meio de uma abordagem de computação baseada em uma nova unidade básica, que são os qubits. Então vamos lá, o que são o qubit? O qubit nada mais é do que uma abreviação para bit quântico. A informática quântica usa o qubit no lugar do bit convencional. A principal característica desse sistema alternativo é que ele permite a superposição. O que é a superposição? O bit convencional, a gente sabe que ele só pode assumir dois valores, 0 ou 1.
Entretanto, que o bit ele pode assumir os valores 0 e 1 e uma junção dos dois ao mesmo tempo, o que isso faz com que a capacidade dele seja maior do que a do bit comum. Essa capacidade de estar simultaneamente em vários estados é chamada de superposição. Agora a gente para pensar, já existem computadores quânticos atualmente? Então, a resposta é sim, já existem computadores quânticos atualmente, entretanto são pouquíssimos e para produzir eles é um preço exorbitante, chega na casa dos bilhões de dólares. Atualmente, na corrida pelos computadores quânticos é concentrada na América do Norte. Por lá, os grandes nomes nessa área são a IBM e o Google, que possuem computadores quânticos, mas também tem outros nomes relevantes, como a Intel e a Microsoft. E vale citar que a empresa pioneira nesse mercado de sistemas quânticos foi a empresa canadense D-Wave. Agora vamos falar sobre as aplicações da computação quântica. Como a gente sabe, os computadores quânticos têm uma capacidade de processamento absurda. Por isso eles são usados mais para pesquisas científicas e acadêmicas. Por exemplo, estudos na área de astrofísica, física, matemática, entre outros. Mas ela também consegue fazer simulações a curto prazo, como por exemplo simulações de comportamento climático, entre outras coisas. Agora a gente entra por fim nos obstáculos da computação quântica. A computação quântica, o bit quântico, ele é muito instável, ou seja, tem diversos fatores que podem afetar o seu desempenho. E a decoerência é o fenômeno pelo qual a interação dos bits quânticos com o seu ambiente faz com que o seu comportamento quântico decaia até que finalmente ele desapareça. O estado quântico ele é extremamente frágil. A menor vibração, mudança climática, ruído, pode fazer com que eles caiam em superposição antes de que o seu trabalho seja finalizado. E é por isso que os computadores quânticos eles ficam em ambientes extremamente adaptados para eles, com controle de temperatura fortíssimo, isolados de som, ruído. E é devido a esses fatores que a computação quântica, por mais que ela já exista, ela ainda está extremamente distante do uso doméstico para as pessoas.